Eu sou o Durk e hoje vamos falar de escrita académica. Tens um trabalho com perguntas de desenvolvimento. Um ensaio de 3 páginas para entregar. Uma reflexão crítica de 1500 palavras. Então este vídeo é para ti. Vou mostrar-te como transformar textos de avaliação em respostas que demonstram rigor académico, mesmo com tempo e espaço limitados. Vou partilhar contigo estratégias práticas que podes aplicar já no próximo trabalho. É verdade, Duque. Existem estratégias para ajudar a escrever um trabalho académico e nós vamos explicar todos os passos. Vamos falar agora sobre o que os professores querem. Quando tens 2 horas para responder uma pergunta de desenvolvimento ou tens uma semana para escrever um trabalho de 4 páginas. Os teus professores não esperam uma tese de doutoramento, mas eles esperam 3 coisas essenciais. Que demonstres conhecimento da matéria. Que construas um argumento coerente e que uses as fontes e os conceitos da disciplina corretamente. Não caias na armadilha do eu penso que. O erro mais comum na escrita académica é confundir a opinião pessoal com a análise académica. Vamos ver um exemplo. Quando escreves acho que a globalização é má, estás a dar uma opinião. Mas quando escreves Bauman, 2007, argumenta que a modernidade líquida resultante da globalização fragmentou as estruturas sociais tradicionais, levando a uma maior insegurança ontológica, tu estás a fazer uma análise académica. Conseguiste perceber a diferença? E para além disso, Sofia, temos de ter atenção à anatomia de uma boa resposta. Vamos ver, a estrutura deve ser em 3 atos, mesmo em textos curtos. Todo o texto académico, mesmo que tenha apenas 2 páginas, precisa de 3 momentos claros: introdução que contextualiza e anuncia o que vais fazer, desenvolvimento onde apresentas e analisas os argumentos, e conclusão que sintetiza a resposta. Ponto 1. Introdução eficaz, que deve ser entre 10 a 15% do texto. Vamos dar um exemplo concreto. Imagina a pergunta: analisa o conceito de anomia de Durkheim na sociedade contemporânea. Uma má introdução seria: neste trabalho vou falar sobre a anomia. Durkheim era um sociólogo importante e criou este conceito. Uma boa introdução seria: a anomia, conceito central na obra de Durkheim, refere-se ao estado de ausência ou fragilidade de normas sociais que orientam o comportamento individual. Embora formulado no contexto das transformações da sociedade industrial do século XIX, este conceito mantém relevância analítica para compreender fenómenos contemporâneos como a precariedade laboral e a fragmentação dos laços sociais. Este ensaio analisa primeiro a formulação original do conceito, depois examina a sua aplicabilidade às sociedades contemporâneas, identificando tanto as suas potencialidades como limitações. Vês como em poucas linhas defines o conceito, justificas a sua relevância e anuncias a estrutura do argumento. Ponto 2. O desenvolvimento. Aqui vamos construir argumentos em camadas. Cada parágrafo é um mini-argumento. Começa com uma frase tópico que anuncia a ideia central, desenvolve com recurso a autores e conceitos e encerra ligando ao próximo parágrafo. Exemplo de parágrafo sobre Durkheim e anomia. Para Durkheim, 1897, a anomia surge quando as rápidas transformações sociais enfraquecem os mecanismos de regulação moral coletiva. No contexto da divisão do trabalho crescente da sociedade industrial, os indivíduos perdiam referências normativas claras, resultando em desorientação e, em casos extremos, comportamentos autodestrutivos. Este diagnóstico assenta na premissa durkheimiana de que a integração social depende da existência de consciência coletiva forte. Contudo, autores contemporâneos como Putnam, 2000, e Bauman, 2001, sugerem que as fontes de anomia atuais diferem substancialmente daquelas identificadas por Durkheim, exigindo adaptações teóricas ao conceito original. Reparaste? Começaste com Durkheim, explicaste o conceito no seu contexto e depois trouxeste perspectivas contemporâneas que problematizam. Isto é análise crítica. E por último, o ponto 3, a conclusão que deve ser 10% do texto. Não repitas simplesmente o que já disseste. Sintetiza a resposta à questão e, se apropriado, abre para reflexões finais. Exemplo: a análise demonstrou que, embora o conceito de anomia mantenha utilidade para diagnosticar situações de vazio normativo nas sociedades contemporâneas, a sua aplicação requer considerar novas formas de regulação social que Durkheim não antecipou, como as redes digitais e o pluralismo normativo. A anomia contemporânea caracteriza-se menos pela ausência de normas e mais pela sua multiplicação contraditória. E não se esqueçam de que é obrigatório usar autores e conceitos com rigor. Certo, Sofia? É isso mesmo, Durk. Para além da estrutura, é preciso também trabalhar com conceitos e autores. Os conceitos são as ferramentas que usamos para pensar com rigor sobre a realidade social.
Não são apenas palavras complicadas para impressionar, são lentes analíticas que nos permitem ver padrões, relações e processos que de outra forma passariam despercebidos. Quando usas um conceito como hábitos de Bourdieu, não estás apenas a dizer que as pessoas têm hábitos. Estás a mobilizar toda uma teoria sobre como as estruturas sociais se incorporam nos indivíduos, moldando inconscientemente as suas práticas cotidianas. Da mesma forma, quando em direito usas o conceito de fiscalização da constitucionalidade, não estás apenas a dizer que há controle das leis. Estás a invocar um mecanismo específico do Estado de Direito, com procedimentos próprios, que garante a supremacia da Constituição. Ou quando mobilizas legitimidade em ciência política, podes analisar porque é que alguns governos são obedecidos voluntariamente, enquanto outros precisam de coerção constante, mesmo tendo ambos poder de facto. Mas atenção, não basta decorar definições. Tens de compreender a origem do conceito, que problema teórico ou empírico o autor estava a tentar resolver. Durkheim criou a anomia para explicar porque é que as taxas de suicídio variavam entre sociedades, não por acaso. Conhecer este contexto ajuda-te a usar o conceito de forma mais precisa e crítica. Também é importante conheceres as controvérsias. O conceito de cultura em antropologia tem sido criticado por poder essencializar diferenças e ignorar hibridismo. Em direito, direitos humanos é objeto de debate entre universalistas e relativistas culturais. Mostrar que conheces estas controvérsias demonstra pensamento crítico, não fraqueza. Pratica aplicar conceitos a situações concretas. Usa gentrificação para identificar transformações em bairros que conheces. Ou mobiliza subordinação jurídica do direito do trabalho para analisar se trabalhadores de plataformas digitais são dependentes ou independentes. Esta prática torna os conceitos vivos, não apenas definições abstratas. Existem várias formas de introduzir autores no texto e deves variar para não ficar repetitivo. Citação integrada. Segundo Bourdieu, 1979, o capital cultural transmitido pela família constitui um dos principais mecanismos de reprodução das desigualdades sociais. Paráfrase com ênfase no autor. Goffman, 1959, desenvolveu a metáfora teatral para analisar as interações sociais, sugerindo que os indivíduos representam papéis conforme o contexto e a audiência. Paráfrase com ênfase na ideia. A noção de que as instituições moldam o comportamento político é central ao neo-institucionalismo, Marx e Olsen, 1984. Contraste de autores. Enquanto Marx enfatiza o conflito de classes como motor da mudança social, Parsons privilegia a análise dos mecanismos de integração e equilíbrio sistémico. Podes mostrar agora algumas estratégias para os trabalhos e provas? Claro que sim, Sofia. Vamos pelo tempo. Numa prova, o exame a gestão de tempo é crucial. Tens 2 horas e 3 perguntas. Divide o teu tempo, 10 minutos para leres e planeares, 30 minutos para cada pergunta e 5 para reveres. Guarda 3 a 4 minutos para esquematizar, introdução, definir conceito, contextualizar, desenvolvimento, autor A, autor B em contraste, aplicação, conclusão, síntese. Isto evita perderes-te a meio. E quando não sabes tudo, usa o relacionado. A pergunta é sobre Foucault, mas não te lembras. Escreve então sobre o poder em geral, menciona Weber, aplica o que lembras sobre o controle social. Melhor pouco do que em branco. Na construção do texto, ser direto. Frases como, em primeiro lugar, por outro lado, assim sendo, criam estrutura rapidamente. Lembra-te que precisas de clareza, não de elegância. A Sofia vai agora falar-vos de dicas para trabalhos com prazos alargados. Tens uma semana para elaborar um trabalho de 4 páginas? Planeia. Dias 1 e 2 lê e toma notas. Dias 3 e 4 escreve rascunho. Dias 5 e 6 revê os argumentos e as citações. Dia 7 faz leitura final. Não deixes para a última noite e muito menos para o último minuto. Demonstra que leste os textos obrigatórios, como vimos em Castelo sobre sociedade em rede, retomando Weber sobre ética da convicção e responsabilidade. Num texto curto, é melhor analisar 2 a 3 autores em profundidade que mencionar 10 superficialmente. Uma má estratégia é listar Marx, Weber, Bourdieu, Piketty sem desenvolver.
Uma boa estratégia é, por exemplo, mobilize o capital cultural de Bourdieu contrastando com o credencialismo de Collins para demonstrar convergência nos mecanismos de reprodução. Use exemplos concretos: segregação urbana com bairros específicos, comportamento eleitoral com eleições reais, identidade de género com contextos culturais diversos. Para 3, 5 páginas, 5 ou 8 referências bem usadas são suficientes. Qualidade sobre quantidade. E também é preciso lembrar, Sofia, que deve escrever com precisão, mas sem complicar. Uma linguagem pedante seria, por exemplo, a conceptualização bourdieusiana da praxeologia social enquanto sistema de disposições. Uma linguagem clara é: o habitus de Bourdieu refere-se às disposições que orientam práticas sociais de forma não consciente, mas sistematizada. Varia os verbos ao longo do texto: argumenta, defende, sustenta, critica, contesta, demonstra, identifica, problematiza, questiona. Um exemplo: enquanto Durkheim sustenta que a integração é essencial, Foucault problematiza esta ideia ao identificar como os mecanismos de integração funcionam também como controlo. Usa conectores. Além disso, contudo, porém, por outro lado, nomeadamente, assim, portanto, consequentemente. E evita erros frequentes. Nomeadamente, o determinismo excessivo, como dizer a classe determina completamente o voto. Ou a generalização abusiva, como por exemplo, todos os jovens. Evita também o presentismo. Escreve Marx disse em vez de Marx diz. E não confundas correlação com causação. Sofia, podes falar agora dos erros mais frequentes. Vamos lá falar sobre alguns erros. Primeiro, não respondas ao lado da pergunta. Se te pedem para comparar x e y, não descrevas cada um separadamente sem os comparar. Se pedem para analisar criticamente, não te limites a descrever. Presta atenção aos verbos: analise, compare, discuta, avalie. Cada um pede algo diferente. Segundo, não basta contar o que os autores disseram, tens de mostrar as implicações. Um mau exemplo seria: Goffman fala de palco e bastidores. Um exemplo bom: a distinção de Goffman, 1959, permite analisar como os indivíduos gerem impressões. Nas videoconferências, o bastidor doméstico torna-se parcialmente visível, criando ambiguidades entre o público e o privado. Terceiro, cuidado com as fontes. Nunca é demais relembrar. A Wikipédia e blogs não são fontes académicas. Usa livros académicos, artigos científicos e recursos da disciplina. E por fim, mas não menos importante, copiar frases mudando apenas algumas palavras, sem citar, é plágio. Por exemplo, imagina que o texto original diz: o capitalismo caracteriza-se pela racionalização das esferas da vida. Se tu simplesmente escreves: o capitalismo caracteriza-se pela racionalização das áreas da vida, isso é plágio. Apenas mudaste esferas por áreas. O correto seria reescrever completamente a ideia. Segundo Weber, uma característica central do capitalismo é a aplicação sistemática de princípios racionais aos vários domínios da existência humana, Weber, 1905. Aqui sim, reformulaste a ideia nas tuas próprias palavras e citaste a fonte. E para finalizar um conselho, não desesperem nem se sintam ansiosos. De início tudo parece mais complicado, mas lembrem-se, o rigor académico é uma competência que se treina. Precisas de compreender o pedido, mobilizar conceitos adequados, construir argumentos estruturados e expressar-te com clareza. A diferença entre um 12 e um 16 está em detalhes: citar corretamente, organizar com lógica, demonstrar compreensão dos autores, responder efetivamente. Pratique estas estratégias no próximo trabalho ou exame. Com cada avaliação, ficas mais confortável com a linguagem académica. Mais rápido estruturar, mais preciso nas citações. Boa sorte e vamos juntos!